do Jordão passarmos o medo e entramos no céu, veremos lá como a areia da praia o gemido. Oh, que gloriosa vista será. Glória a Deus, santos como a areia do mar, gozo sentirá o salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, jamais alcançará, se saudarem com gozo. Glória a Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, nosso pastor Jair Silas, ele está numa missão, agora à noite, ali em Sauípe, com o pastor Floresvaldo, né? É uma escola de estudo de obreiros, e ele foi convidado, está indo inclusive com alguns irmãos aqui do campo, está indo numa comitiva. Vamos ler a palavra do Senhor, Salmos 85. Salmos 85. Se tiver alguém do seu lado sem a Bíblia, compartilhe a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste voltar o cativeiro de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados, fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste-te do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação, e faze cessar a tua ira sobre nós. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele, e nos porá no caminho das suas pisadas. Amém? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos por esta rica oportunidade, pelo dia, por esta noite, pelos louvores aqui já entoados, ó Pai, pela tua palavra, agradecendo também e clamando, rogando, pedindo ao teu Santo Espírito que tome a primazia, que fale conosco, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo, naquilo que o Senhor resolveu nesta noite. A tua palavra, ó Pai, que é poderosa para curar, para salvar, para libertar, não será diferente nesta noite, ó Deus. Assim creio e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, estamos aqui pela bondade do Senhor. Este salmo tem vários títulos. Um deles seria um salmo de pedido de livramento das aflições. Um salmo onde está clamando por isso. Eu vou ler novamente aqui numa outra versão que diz assim: Senhor, tu deste grandes bênçãos a esta terra,
devolveste a Israel a riqueza e a paz, perdoaste a desobediência do teu povo, cobriste os nossos pecados, e assim a tua ira se afastou de nós, e se apagou o fogo do teu furor. Agora, ó Deus, nosso Salvador, leva-nos de volta a ti, para que a tua ira nunca mais caia sobre nós. Será possível que a tua ira dure para sempre e fique zangado eternamente contra Israel? Não, tu darás nova vida a teu povo, e ele se alegrará profundamente em ti. Aleluia. Mostra o teu grande amor por nós, ó Senhor, e salva-nos. Ouvirei com atenção tudo o que Deus, o Senhor, disser a seu povo. Ele fará promessas de paz ao seu povo escolhido, mas exigirá que os israelitas deixem de lado os seus loucos pecados. A salvação do Senhor está bem perto de quem o obedece e respeita. Quando isso acontecer, Ele encherá a nossa terra com a sua glória. Então, o amor fiel e a verdade se encontrarão. A perfeita justiça e a paz andarão de mãos dadas. A verdade se espalha pela terra inteira, e a justiça perfeita sorri para o mundo lá do céu. O Senhor nos dará grandes bênçãos, e a terra produzirá colheitas formidáveis. A justiça irá diante do Senhor, e preparará um caminho para seguirmos os seus passos. Aleluia! Um outro tema poderia ser um pedido de perdão, um grito pedindo perdão, um grito clamando perdão. Este salmo, ele é também um lamento nacional, Israel lamentando, mas ele também nos traz um forte elemento profético. Como nós meditarmos no que lemos, ele é profético. E já no versículo 1, nós vemos que ele trata de maneira diferente, se referindo à sua terra santa. Ele diz, tua terra, a tua terra. Ele diz Jacó, ele diz teu povo. Então são diferentes expressões do caráter de Deus que nos traz esses versículos 1 e 2, aplicável a nós, povo de Deus, aplicável à igreja do Senhor. Nesses primeiros versículos, nessa primeira parte, parece se referir ao cativeiro, mas apenas está trazendo uma lembrança do que foi. Na verdade, estes versículos, eles estão idealizando uma situação que era conhecida de aflições naqueles dias. Quando os primeiros exilados retornaram da Babilônia para a Judéia, eles vieram se alegrando, eles vieram com júbilo, mas ao mesmo tempo que chegaram na terra prometida, eles esfriaram, eles se entristeceram, porque só havia pobreza e miséria. Aquilo que eles tinham presenciado, aquilo que eles tinham vivido, aquela fartura, aquele templo magnífico, não existia mais. Neemias capítulo 1, versículo 3, ele diz, e disseram-me os deixados, aqueles que foram deixados fora do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas ao fogo. Eles foram para o cativeiro, passaram 70 anos, pagando por um erro, pagando por um pecado, pagando pela desobediência, mas quando eles retornam à sua terra, a terra santa, a terra escolhida, eles não encontram aquilo que deixaram. Já não tinham mais os seus familiares, já não tinham mais as suas terras produtivas, já não tinham mais as suas casas, mas Deus permitiu que eles voltassem nesta situação. Deus permitiu que aquela cidade ficasse nessa situação. Aí vem essa súplica neste salmo, essa súplica nacional,
que nós podemos dividir pelo menos em 3 partes. Primeiro ele recorda a misericórdia de Deus. Ele recorda a misericórdia de Jeová, porque os levou cativo, mas os trouxe de volta. A segunda é uma oração que brota das aflições. Versículos 4 diz: torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação, e faze cessar a tua ira sobre nós. E ele continua ainda no terceiro momento, ele traz uma mensagem profética de salvação, uma mensagem profética de prosperidade, uma mensagem que anuncia para aquele povo que haverá paz e prosperidade para Israel. No versículo 8 a seguir: escutarei o que Deus, o Senhor, falar. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar. Estamos escutando o que Deus fala. Estamos ouvindo o que Deus fala. Estamos obedecendo. É para nossa reflexão nesta noite. Então eles iniciam nesse clamor, nessa súplica, relembrando a bondade de Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é benigno, Deus é perdoador, mas Deus é justiça, Deus é santo, Deus é puro e Deus exige de nós. Aleluia. Então o poeta, ele canta as misericórdias do Senhor, aí ele pleiteia a causa de Israel que está afligido, mas ele traz a palavra, o oráculo sagrado que eu li aqui no versículo 8. Salmo 32:1 diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Nossos pecados foram perdoados, mas hoje nós temos muito mais responsabilidade, porque foi a bondade de Deus, foi a misericórdia de Deus, foi a graça de Deus que nos salvou, que nos resgatou, e essa misericórdia não é para nós esquecermos quem éramos nós, onde estávamos, o que Ele fez na minha e na sua vida. Então Ele traz aqui essa lembrança, poderia dizermos assim: tu voltaste para Jacó, ou seja, a volta de Deus para o povo. Jacó é sinônimo de Israel. Então esse salmo, repito, é uma oração comunitária, e nós precisamos estarmos em uma oração comunitária. A toda a igreja, a todos os crentes, nesta oração, neste clamor, para que as misericórdias do Senhor sejam renovadas em nossas vidas, porque diz que todo dia isso acontece. Aí ele nos traz, meus irmãos, favoreceste, no versículo 3, as figuras de favor, a figura de restauração, a figura de perdão, a figura de interrupção da ira divina. Mas nós estamos na dispensação da graça, mas Deus é o mesmo, aleluia. Então ele prediz certos acontecimentos que já tinham acontecido, que estavam acontecendo, mas que ele clama ao Senhor. Nestes versículos nós não encontramos a palavra louvor, mas esses atos de Deus nos traz a restauração territorial, o perdão nacional, a reconciliação com Deus, que eu e você, a igreja do Senhor, precisamos estar sempre na presença de Deus, precisamos estar sempre atendendo a Deus. Mas nós vimos aqui também uma reação de agradecimento. Agradeça antes da bênção, agradeça antes da resposta, agradeça quando você fez a oração, agradeça quando você fez a petição, ainda não chegou, ainda não foi respondido, mas agradeça. Salmo 66:1 diz: bradai de alegria triunfal a Deus todas as terras. Salmo 71:19 diz: também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus,
Quem é semelhante a ti? Salmo 81 diz: cantai retumbando de júbilo a Deus, nossa fortaleza, aleluia. Então, meus irmãos, o período do exílio foi de lição, mas a carga do pecado foi aliviada, foi perdoada. Aconteceu comigo, aconteceu com você. Nós fomos perdoados. Nós estávamos no Egito, nós estávamos no mundo, nós éramos cativos, fomos libertos. Voltamos, aleluia, à comunhão com Deus, à reconciliação com Deus. Mas ele diz: olha, ele tem ira, ele trouxe favor, ele restaurou. Salmo 14:7 diz: se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Aleluia. Aqui está falando de perdão, aqui está falando de restauração que aconteceu comigo e com você. Aí eles relembram para Deus, que não esquece, mas ele traz: perdoastes a iniquidade, encobristes, os nossos pecados, a tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Jeová manteve suas promessas, mesmo quando o seu povo estava na infidelidade, mesmo quando o seu povo estava na desobediência. A promessa de Deus se cumpriu. Passado os 70 anos, ele traz o povo de volta. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados, fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste do ardor da tua ira. Também foi para nós, também foi para a igreja. Aleluia. O pecado tem consequências muito sérias. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado impede o derramar das bênçãos de Deus. Levítico 26, todo o capítulo, Deuteronômio 27 a 30, mas tem a graça, aleluia. A graça de Deus tem efeitos duradouros. A graça de Deus está em nossa vida. É a graça de Deus que faz com que estejamos aqui, com que estejamos vivos, com que estejamos adorando ao Senhor. Mas não esqueça, Deus é santo, Deus é puro e não aceita a desobediência e nem o pecado. Números 14, 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que de modo nenhum tem o culpado por inocente, e que faz visita sobre os filhos, a iniquidade dos seus pais até a 3ª e 4ª geração. O Salmo 103, 8 diz: misericordioso e gracioso é o Senhor, lento para se irar e grande em misericórdia. Ele é misericordioso, ele é longânimo. Aqui o autor diz tardio em irar-se, mas ele está contemplando. Tudo ele vê, tudo ele sabe. O teu pensamento, o que está no teu coração, se verdadeiramente estás na presença dEle, se verdadeiramente estás em obediência a Ele. Aleluia. Aquele povo teve oportunidade. Deus mandou profeta, Deus mandou a palavra, não ouviram, não obedeceram, zombaram, foram cativos. A cidade foi literalmente destruída, queimada. Os irmãos conhecem a história. Mas esse salmo também nos fala de uma oração, também nos fala de um pedido de perdão e também nos fala de um avivamento. Também nos fala de um avivamento. O salmista, ele começa olhando para trás. Deus foi favorável à terra. Deus perdoou a iniquidade do povo. Deus retirou a sua ira. Aqui está o primeiro princípio espiritual para o avivamento.
O avivamento não nasce do esquecimento, mas o avivamento nasce da memória, das misericórdias passadas. Quem era eu? Onde eu estava? O que fez as misericórdias, a graça de Deus? Essa memória é o motivador do meu avivamento. Para me alegrar no Senhor, para agradecer o Senhor, o que o Senhor fez na minha vida, o que Ele está fazendo na minha vida e o que Ele tem reservado para mim. Isto já é suficiente para eu viver avivado. Salmo 103, 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Não esqueça. Aleluia. Para a igreja, quando a igreja perde a memória do que Deus já fez, ela perde também a expectativa do que Ele ainda pode fazer. Não esqueça do que Deus já fez. Não esqueça do que Deus já fez. Aleluia, aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Lançou sobre ele o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia, mandando maus anjos entre eles. Salmo 78, 49. Então a busca por mais bênção, eu preciso estar na graça, eu preciso estar avivado, eu preciso estar grato a Deus. E como é que eu sou grato a Deus? Obedecendo a sua palavra. Aleluia. Nos versículos 4 a 7, ele começa com 2 pedidos de oração: restabelece, retira. E ele finaliza com um pedido de oração: mostra. Então restabelece, retira e mostra. Falemos com o Senhor, conversemos com o Senhor. Nós estamos nos cultos, nós estamos nas campanhas, nós estamos na oração. E cadê a resposta? Aleluia. Está em nós. Glória a Jesus, está em nós. Aí ele diz: a ira de Deus ainda é evidente. Precisamos ver e enxergar. E o salmista, ele faz esse apelo, ele faz um apelo a Deus para que torne a vivificá-lo, mostre a sua misericórdia, conceda a sua salvação. Salmo 83: faze-nos voltar, ó Deus, e faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Precisamos da presença de Deus, precisamos da glória de Deus, precisamos do resplandecer do rosto de Deus na nossa vida. Aleluia. Faz retroceder o nosso cativeiro, ó Senhor, como as correntes das águas no sul. Salmo 126, 4. Então essa mensagem de clamor, de pedido de perdão, de um avivamento, para que o Senhor restaurasse a terra, com base no seu antepassado, e levá-los simplesmente de volta à terra, aleluia, mas que estava abandonada, que estava na pobreza, que estava na miséria, e Deus restabeleceu, aleluia. Deus restabeleceu. Passaram anos, e por último foram 2000 anos, desde a destruição do templo no ano 70, destruiu tudo de novo. Deus permitiu. Roma saqueia, queima tudo de novo. Os judeus são dispersos por todo o mundo. Em 1948 é criada a nação de Israel. As promessas de Deus não falham. As promessas de Deus não tardam. As promessas de Deus se cumprem. E o povo voltando para a sua terra. E o povo voltando para a sua terra. E o povo voltando para a sua terra. Agora não está mais queimado, aleluia. Agora os muros já não estão mais derribados. Agora as portas não estão mais queimadas. Agora a prosperidade, aleluia. Agora a alta tecnologia. Mas pagou um preço. Pagou um preço. Pagou um preço. No versículo 6. Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Aqui tem uma palavra que está, vamos dizer assim, oculta. Tu não tornarás a vivificar-nos? Tu não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? Vivifica-nos, Senhor, aleluia. Alegra-nos, Senhor, com a tua presença, aleluia. Então eles ansiavam restauração,
Eles queriam evidência, aleluia, das misericórdias de Deus, da salvação de Deus. Vivifica-nos para que o teu povo se alegre. O povo de Deus é um povo alegre, aleluia. Aviva-nos outra vez, é um clamor. Aviva-nos outra vez. O povo já experimentou o livramento, mas ainda estava vivendo numa frieza espiritual, ainda estava vivendo numa insegurança espiritual, ainda estava precisando da necessidade, né? Estava com essa necessidade de renovação. Aí ele diz: não tornarás a vivificar-nos. E na igreja? E na igreja dos nossos dias? Podemos estar clamando assim? Hoje, nossa igreja, temos esse tempo confortável, estamos aqui, temos atividades, temos festas, temos congressos, atividades, temos tecnologia, falta muito ainda, mas temos tecnologia, mas carecemos de uma vida espiritual. Carecemos de uma vida espiritual. Carecemos de discernimento espiritual. Precisamos de um arrependimento real, de um arrependimento profundo, para que se manifeste a presença de Deus na igreja. Aleluia. Para que sintamos a presença de Deus em nossa vida, para que o nosso culto a Deus, aleluia, possamos ouvir a palavra de Deus no nosso coração. Podemos sentir a palavra de Deus edificar-nos, sarar-nos, curar-nos, aleluia. Mas precisamos, aleluia, dessa vida espiritual, da glória de Deus em nossa vida. E o Salmo 85 está mostrando, à luz da Bíblia, o caminho desse avivamento, que por tantos meses foi pregado aqui pelo nosso pastor sobre avivamento. Que quantas palavras que ele traz no culto de doutrina sobre não ver o manifestar da glória de Deus nos dons espirituais. O que está faltando? Vamos para o Salmo 85. Vamos meditar no Salmo 85. Então eu repito, o avivamento começa lembrando o que Deus já fez. Aleluia! O que Deus já fez na sua vida, além da sua salvação. Tem o hino, se eu não me engano, no 564, diz: quantas bênçãos, quantas bênçãos. Então o povo reconhece que ainda há um distanciamento de Deus. O povo reconhece que ainda estão vivendo consequências do pecado. O povo reconhece a necessidade de uma intervenção divina. O pastor pode não saber, o esposo pode não saber, a esposa pode não saber, o filho pode não saber, a mãe pode não saber, mas Deus sabe. Deus sabe. E quando Deus sabe, Deus age. Aleluia. Então qual é a lição central? Avivamento começa com a humildade do reconhecimento da minha condição espiritual. Eu tenho que corrigir a minha condição espiritual para o avivamento. Aleluia. Não há avivamento onde não há arrependimento. Repito, se o meu povo se humilhar, segundo Crônicas 7,14, Deus não aviva o orgulho, Deus não aviva a soberba, Deus só aviva corações quebrantados, aleluia, na presença dEle, em obediência a Ele, aleluia. Salmo 51, 17, que diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus,
não desprezarás. Destaca o verdadeiro arrependimento, é a humildade, aleluia. Eu sou dependente de Deus, eu preciso de Deus, da direção do seu Santo Espírito na minha vida, nos meus passos, nas minhas palavras, nos meus atos, aleluia. Nós estamos estudando esse trimestre, e teve uma da lição que disse: ouvi o Espírito Santo. Nós estamos ouvindo o Espírito Santo, estamos ouvindo tanta coisa, estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. Aleluias. Salmos 34, 18. Salmo 147, 3 diz: sara os quebrantados de coração e curas as suas feridas. Aleluia. Então, repetido, avivamento é vida que vem de Deus. Salmo 85, 6, que nós lemos. A palavra vivificar aponta para a renovação espiritual, reacender o que está apagado. Deixa a chama do Espírito arder. Aleluias. Vida onde há rotina e frieza. Se rotina já não é bom, imagina a rotina espiritual. Frieza espiritual. Eu estou no automático. Eu venho para a igreja porque eu fui convocado. Eu venho para a igreja porque hoje é o dia, se eu não for, o pastor, o superintendente, o líder, o regente, sei lá, vai notar a minha falta. Eu estou vindo para a igreja porque eu quero adorar. Eu estou vindo para a igreja porque eu quero agradecer a Deus. Eu estou vindo para a igreja porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Ainda tem aqueles pastor, que ainda escolhe quem é que vai pregar. Ainda tem esse, que se A ou B não vem. Eu vi isso, quem é que vai pregar? Aleluias. Então, uma vida onde há rotina e frieza espiritual, aleluia. A palavra vivificar está apontando para isso. Avivamento não é barulho, avivamento é vida no Espírito, é vida na presença do Espírito, é vida diante de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo. Não é emoção momentânea, não é, mas é uma transformação contínua, permanente. Aleluia, Jesus. O Espírito é o que vivifica. João 6, 63. O Espírito é que vivifica. Eu preciso ouvir a voz do Espírito. Então nós estamos no automático, fazendo aquilo, então virou uma rotina. Vim para a igreja e não acontece nada. Prega-se. Tem um pastor, se eu não me engano foi pastor Ailton, lá de Recife, que ele disse: você pode ir para o inferno, mas por falta de palavra não. Eu trago para cá. Você pode não ir, vou ter a convicção que o presbítero Rafael diz: se Jesus voltar hoje, estou salvo. Tem essa convicção. Mas não vai dizer quem que não for, que não foi por falta de palavra. Que não foi por falta de palavra. O Espírito é o que vivifica. João 6, 63. Então, não é uma emoção momentânea, é uma transformação contínua. Aí eu lembrei daquela passagem, aleluia, que está lá, Moisés sobe ao monte, né? Lá em 2 Coríntios 3, a partir do versículo 10, a glória de Deus. Então, quando ele desce, né? Não vou ler todos os versículos aqui, ele ainda está com aquele reflexo da glória de Deus. E o povo que está lá embaixo não podia ver, não podia enxergar. Aí ele põe um véu, aleluia, para que pudesse o povo olhar, aleluia. Mas para que o povo obedecesse, não tinha mais nada, e ele continuava com o véu. É isso que está acontecendo. É o reflexo do reflexo, que não tem mais nada, para ver se acontece alguma coisa, aleluia. Então, repito, a igreja não precisa de mais programas, não. A igreja não precisa de mais movimento nesse sentido, não. A igreja precisa de estar numa vida na presença de Deus, de uma vida do Espírito.
O avivamento, ele traz obediência. O avivamento, ele traz temor. Salmo está dizendo 8:9: o Senhor falará de paz ao seu povo, mas não voltem à loucura. Está no capítulo 8 e 9 que nós lemos. Não podemos voltar ao que era. Aleluia. Então, característica do verdadeiro avivamento: Deus fala e Deus fala. Deus fala e Deus tem falando. O povo ouve. Para que tenha o avivamento, Deus fala e o povo ouve. E o povo não volta ao pecado. Ouvir a palavra, obedecer a palavra, não voltar ao pecado. Salmo 93:5: a santidade convém à tua casa. Aleluia. Nos versículos 10 a 13, nós vemos a misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Aleluia, glória a Jesus. Aconteceu o avivamento, veio a resposta. Aqui já são os frutos do avivamento que nós tanto queremos buscar. Então, quando Deus aviva, e é Ele que aviva, há equilíbrio entre a graça e a verdade. Quando Deus aviva, a justiça flui, aleluia. Quando Deus aviva, a paz se estabelece, a harmonia, aleluia. A paz, aleluia. A terra dá o seu fruto. A terra dá o seu fruto. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Quando a igreja está avivada. Aleluia. Os céus se abrem. Então o avivamento não fica só no culto. Naquele momento glorioso que a glória desce. O avivamento continua ao sairmos da igreja. Aleluia. Ao chegarmos em casa. Aleluia. No outro dia, no trabalho, aonde for, o avivamento continua e alcança a sociedade. Se acontecer o avivamento, pastor Marcos, isso vai ser, como é que se diz? Os peixinhos assim, pulando na rede, não precisa nem lançar a rede, porque o avivamento alcança a sociedade. Vão olhar para mim, vão olhar para você, e vão ver o brilho de Deus, aleluia. Vão ver a glória de Deus, aleluia. Glória a Jesus. Então a igreja avivada, ela impacta famílias. Ela impacta cidades, ela impacta nações. Aleluia. E o Salmo 85, repito, nos mostra que o avivamento, primeiro, ele nasce da lembrança da graça. Ele passa pelo arrependimento. O avivamento, ele vem de Deus, e o avivamento produz santidade e gera frutos visíveis. Visíveis, frutos visíveis, aleluia. Atitude, comportamento, humildade, santidade, paz, amor, aleluia. Aviva-nos outra vez, Senhor. Aviva-nos outra vez, Senhor. Igreja de Deus, estou caminhando para terminar aqui. É tempo de voltar ao altar. É tempo de voltar ao altar, restaurar a intimidade com Deus, colocar Jesus no centro da vida, abandonar a superficialidade, a maquiagem, aleluia, a idolatria, viver em obediência diária. Aí vamos, não vou ler aqui, 1 Reis capítulo 18, a partir do versículo 30, que Elias faz para restaurar, para avivar Israel. Os irmãos conhecem a história. Igreja, é tempo de voltarmos à palavra. É um movimento cristão de retornar à Bíblia, a leitura da Bíblia, a autoridade suprema da minha e da tua vida, a palavra inerrante de Deus. A necessidade de fundamentar a fé numa vida cristã, aleluia, baseada nos ensinamentos bíblicos. Nós temos culto de doutrina, nós temos EBD, nós temos estudo de obreiros, aleluia. Reconhecer a necessidade que temos de Deus. Eu preciso de Jesus, é outro hino.
nós precisamos de Jesus. Arrependermos, confessar os pecados e buscar a purificação. 2 Reis 18, 4-8, não vou ler. Retornar às práticas da oração, leitura bíblica diária, na congregação, em casa e com os irmãos. O que acontece quando nos encontramos? De que tratamos, conversamos quando nos encontramos? É do poder de Deus, aleluia. É para falar da palavra de Deus, aleluia. Precisamos da presença de Deus em nossa vida, como precisamos do ar, como precisamos da água, aleluia. Lembramos de tanta coisa, temos tempo para tanta coisa, e para mergulharmos na palavra, e para ararmos esta terra, aleluia. Então a presença do Senhor traz consolação, traz conforto, aleluia. É o retorno à glória de Deus, aleluia. É uma reconciliação constante com o Pai, aleluia. É como aquele filho pródigo, é o retorno ao lar, a presença de Deus, aleluia, glória a Jesus. Que Deus nos vivifique, que derrame do seu Espírito, aleluia, que arda em nossos corações, que sejamos avivados para a glória de Deus, que vejam a glória de Deus na minha e na sua vida. Estarás para sempre irados, nós lemos aqui, contra nós. Prolongarás a tua ira por todas as gerações, porventura não tornarás a vivificar-nos. Senhor, opera maravilhas, cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, aleluia. Salmo 85:5 eu li: por que nos resistaste para sempre? Porque assim da tua ira contra as ovelhas do teu pasto, noutra versão. Salmo 79:5, até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? O zelo de Deus é fogo, meu irmão. Então Israel não conseguia entender o que estava acontecendo, e às vezes nós não conseguimos entender o que está acontecendo, mas a palavra de Deus nos mostra o que está acontecendo e o que fazer. Qual é a solução? Deus é capaz de renovar a igreja. Deus é capaz de renovar cada crente, aleluia. Pode derramar do seu amor sobre nós, pode derramar da sua graça sobre nós, pode derramar do seu Espírito sobre nós. Precisamos de um avivamento, a igreja precisa de um avivamento, a nossa família precisa de um avivamento, porque precisamos de uma vida espiritual. Deus responde a oração do salmista, e responde a minha e a tua oração, responde a oração da igreja, transmitida por meio do sacerdote, a bênção apostólica. Salmo 12:5-6, pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, com prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes, aleluias. Palavra poderosa, palavra que cura, palavra que salva, palavra que liberta, aleluia. Nós vimos, finalizando os versículos 10 a seguir, a misericórdia de Deus, a verdade de Deus, a justiça de Deus, a paz aparecendo personificadamente. Nós vemos também paz ao seu povo, aos seus santos, a sua salvação está próxima, a glória habitará em sua terra. É a presença pessoal de Deus na vida da igreja, pelo seu Santo Espírito, aleluias, aleluias. Quando o Senhor edificar a Sião, Salmo 102:16, quando o Senhor edificar a Sião, Ele aparecerá na glória dEle. Benignidade de Deus, fidelidade de Deus se encontram, a justiça e a paz se beijam, a fidelidade brota da terra, dos céus a justiça baixa com o seu olhar sobre a sua igreja. Deus dará o que é bom para a sua igreja, e a sua justiça irá diante da igreja, aleluia. Glória a Deus,
Glória a Jesus, versículo 11. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde o céu. Essa poderosa imagem de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus. Ele restaurou do exílio, Ele acabou com a seca, e veio aqui a culminação escatológica. A justiça irá diante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Aleluias. Então romperá a tua luz como alvorecer, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isaías 58, 8. Glória a Jesus. Este é o nosso Deus, esta é a sua palavra, é promessa de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Restaurar as fortunas, né? Restaurar as propriedades, abençoar materialmente, sim, abençoar materialmente, glória a Deus. Libertação, cura, glória a Jesus. Salmo 34 diz: os filhos dos leões sofrem necessidade e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Aleluia. Bem nenhum lhe faltará. É a bondade de Jeová, é a bondade de Deus para aqueles que obedecem, para aqueles que o servem. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam retamente. Salmo 84, 11. Então, meus irmãos, finalizando, a vida espiritual finaliza como um caminho, né? Um caminho que é Jesus. Aí ele diz no versículo 13: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Israel fazia isso, né? Então precisamos escutar o que Deus disser e fazer o que Deus disser. Então, para nós hoje, o lugar desta reunião, deste culto, é lembrando a cruz de Cristo, é lembrando o que Ele fez, e já é razão para avivarmos, já é razão para glorificarmos a Ele, já é razão para buscarmos cada vez mais sede a sua presença na nossa vida. Que puder, fique de pé, em nome de Jesus. Amado Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de perto, Deus de longe, que não falha, que não falta, Deus fiel, clamamos a Tua graça, a Tua bondade, as Tuas misericórdias. Te louvamos pela Tua palavra, pela igreja que o Senhor reuniu aqui nesta noite, pelo Teu ministério, aleluia, Senhor, pelo pastor que o Senhor escolheu. Senhor, vivifica-nos, Pai. Senhor, nós carecemos da Tua presença, da Tua glória. Revela a cada um de nós, arde no coração de cada um de nós o que precisamos fazer, Pai. Que o Teu Santo Espírito brade em nossos corações, aleluia. Que os nossos ouvidos sejam sensíveis a ouvir a Sua voz. Meu Deus e meu Pai, o Senhor sabe quantos servos Teus estão enfermos, quantos estão com doenças incuráveis, quantos estão com problemas mentais, psicológicos, quantos estão com crise e pendências financeiras, quantos estão com problema de relacionamento pessoal, familiar, aleluia. Mas o Senhor é o mesmo, Pai. Assim como Israel clamou nesse salmo, a Tua igreja clama nesta noite, por Tua bondade, por Tua graça, aleluia, pelas Tuas misericórdias. Nós, Senhor, cremos que o Senhor ouve e que o Senhor responde. Por isso nós já Te agradecemos, em nome de Jesus, amém.